queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e hoje nossa aulinha será sobre o olho humano, beleza? Só lembrando aí que esse é o nosso capítulo 12, tá legal? Então vamos abrir a apostila lá no nosso capítulo 12 e começar a nossa aula. Bem, antes de falar do olho humano em si, só vou dar uma relembradinha, quais são os sentidos humanos? Bem, nós temos basicamente 5 sentidos. O primeiro deles, que é o nosso foco de estudo hoje, é a visão. É tudo que a gente consegue enxergar através dos nossos olhos, ou seja, todos aqueles corpos que são iluminados, eles vão refletir luz, essa luz refletida irá para os nossos olhos e nós vamos enxergar aquele objeto, beleza? É uma forma de nós vermos o mundo, uma forma de a gente conseguir interpretar o mundo, beleza? Uma outra forma de nós interpretarmos o mundo é através dos sons, tá? E para isso nós contamos com a nossa audição, através dos nossos ouvidos, beleza? Então a audição ela capta as ondas sonoras e a partir dessas ondas sonoras a gente consegue ter uma ideia também do que está acontecendo no ambiente, beleza? O terceiro sentido do corpo humano é o tato, é aquele no qual é mais próximo da gente. Tanto a visão quanto a audição que eu falei até agora são coisas que a gente pode enxergar mais de longe, ouvir mais de longe. Já o tato é coisas que nos tocam, tá bom? Então a gente consegue sentir o frio, sentir o calor dos objetos, tá bom? Sentir quando alguém cutuca para chamar a gente, beleza? Então esse é o nosso tato, tudo que a gente sente no nosso corpo. Outros dois sentidos que estão intimamente ligados são o olfato e o paladar. O olfato seria o que nós sentimos através do nosso nariz, os cheiros, tá bom? Todo o corpo, por exemplo, quando sua mãe ou seu pai faz uma determinada comida, você sente aquele cheiro gostoso, é porque aquela comida está liberando substâncias no ar que o seu nariz é capaz de perceber, tá bom? Já o paladar, novamente, aquela comida tem várias substâncias que a nossa língua consegue perceber, daí você se sente o gosto do alimento. Quando eu digo que esses dois sentidos estão intimamente ligados, é porque eles vão estar ligados à questão do sabor. Para você sentir o sabor de uma coisa, você utiliza tanto o olfato quanto o paladar, tá bom? É só você imaginar, por exemplo, quando você está gripado, que parece que as coisas perdem um pouco o gosto. Quando você está gripado, você não consegue sentir cheiros direito, então o seu paladar fica prejudicado, tá bom? Bem, e todos esses sentidos vão estar coordenados por um órgão muito especial que nós temos, que é o nosso cérebro, tá bom? Toda essa informação precisa ser processada, armazenada no nosso cérebro. É só você imaginar, por exemplo, o computador, o celular, quando funciona, ele tem a CPU, que é o processador dele, que vai coordenar todas as funções que estão ali naquele computador ou celular. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, todos os sentidos são maneiras de nós percebermos o mundo. E ao você perceber o mundo, você precisa tomar decisões do que será feito. Então, quem vai interpretar tudo isso é o nosso cérebro, tá bom? Como vocês podem olhar na imagem, nós temos regiões do cérebro específicas para cada sentido que nós temos. Nós temos, por exemplo, aqui o córtex gustativo, que vai estar ligado à questão do paladar, tá bom? O córtex olfatório, que vai estar ligado ao nosso olfato, beleza? O córtex auditivo, que fica mais ou menos nessa região, ligado à nossa audição, tá? E o córtex visual, que fica aqui atrás, beleza? Nessa parte de trás da cabeça, na nuca. É o nosso córtex visual, tranquilo? Então, toda essa região todo o nosso cérebro tem regiões dedicadas para cada sentido que nós temos. Eu esqueci de falar do paladar, ou desculpa, do tato também, da sensação de equilíbrio, beleza? Que está envolvido também com nossos ouvidos, tá? Isso é uma outra coisa que vocês vão ver depois. Beleza, então, basta saber o seguinte. Cada região do nosso cérebro está responsável por processar um certo tipo de sentido. No nosso estudo de hoje, que é relacionado à visão, nós vamos ver que o córtex importante para a visão é o córtex da nuca, beleza?
Tanto que ele é tão importante que pessoas que sofrem lesão nessa região, sofrem uma pancada na cabeça, um acidente ou alguma coisa, se elas sofrerem um acidente nessa região, embora os olhos estejam intactos, ela pode ficar cega, beleza? Então vamos continuar. Bem, como é o nosso olho, galera? Nosso olho são duas bolotinhas, tá? Que funcionam parecidos com as câmeras antigas, tá? E basicamente é o seguinte: quando você olha para uma pessoa, você tem as pálpebras, beleza? Que vão que vão fazer a gente piscar, e esse piscar lubrifica os nossos olhos, tá bom? Passa uma água por ali, uma lágrima, que você, para não sentir tanta resistência ao piscar os olhos, mexer os olhos, tá bom? Então, as pálpebras têm essa função de proteger também os olhos. Quando você vai, por exemplo, alguém te joga uma bola e você não está esperando, você fecha os olhos. Isso é um reflexo, tá? E então o intuito da pálpebra é proteger os olhos. Uma outra estrutura que nós temos são os cílios, tá? Que também servem como uma proteção contra poeira ou outras coisas que podem entrar nos nossos olhos, tá? Já é o seguinte, no olho em si, quando você olha de fora, nós vemos três coisas, tá? Essa parte branca dos olhos pode ser chamada de esclerótica ou esclera, tá legal? Então, toda essa parte branca do olho é a esclera. Já o que dá a cor dos nossos olhos, tá? Olho castanho, olho azul, olho verde, olhos pretos, como os meus, tá bom? Isso é a nossa íris. E a bolinha no meio da íris é a pupila. É pela pupila que os raios solares vão entrar no nosso olho. Então, passando para a imagem do lado de cá, então, novamente, aqui nós conseguimos ver a esclera, que é a parte branca do olho, e uma outra estrutura que a gente não consegue ver, só você olhando de lado o olho, que é a córnea. Ele vai cobrir a pupila e a íris, tá bom? É uma estrutura que recobre a íris e a pupila, tá bom? Então é o seguinte, ao eu enxergar um objeto, essa luz vai passar pela minha córnea, tá bom? Passa pela pupila. Aí nós temos a primeira coisa, a íris, ela é uma musculatura que ela consegue controlar a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. Ela é uma musculatura redondinha assim. Então, quando está muito claro, tem muita luz, ela se fecha para entrar pouca luz e não machucar os nossos olhos. Já quando você está no escuro, tem pouca luz, ela se abre toda para entrar o máximo de luz possível, tá legal? Então, a função da íris é basicamente essa, de controlar o tamanho da nossa pupila, ou seja, controlando o tamanho da pupila, pode-se entrar mais ou menos luz, tá bom? Logo depois da pupila, nós temos um cristalino, que é a nossa lente natural do olho, tá bom? Então, dali, os raios de luz vão ser focalizados lá no final do nosso olho, que a gente chama de retina. E a retina em si vai ter o papel de captar a imagem e passar essa imagem para um sistema nervoso, beleza? Através do nervo óptico. E todo o olho, galera, ele é preenchido por um líquido que a gente chama de humor vítreo, aqui dentro do olho, e aqui entre a córnea e a pupila tem o que a gente chama de humor aquoso. Não está escrito aqui, mas tem, tá bom? Então, basicamente, o nosso olho é constituído pela esclera, tá bom? Aqui, olhando por fora, a esclera, e a íris e a pupila, tá bom? E cobrindo a íris e a pupila, nós temos a córnea. Já entrando nos nossos olhos, passando pela pupila, a gente encontra o cristalino, que é a nossa lente, tá? E depois, lá no fundo dos olhos, a nossa retina, que é a estrutura responsável por captar a imagem que nós estamos observando, beleza? Então, gente, a formação da imagem se dá da seguinte forma. Nós temos aqui, por exemplo, uma árvorezinha, beleza? E ela está sendo iluminada, por exemplo, pela luz do sol. Essa luz vai ser refletida pela árvore e vai chegar até os nossos olhos. Ao chegar nos nossos olhos, essa luz vai passar pela córnea. Já na córnea, essa luz começa a ser convertida
para o nosso cristalino. E lá no nosso cristalino ocorre uma inversão. Então, no fundo da retina, você vai enxergar a imagem, no caso, de cabeça para baixo. Então, tudo que a gente enxerga, na verdade, nós estamos enxergando de cabeça para baixo. Mas professor, se eu estou enxergando tudo de cabeça para baixo, como que eu estou vendo tudo normal? Bem, aí você tem que lembrar que quem faz o processamento da imagem é o nosso cérebro, beleza? Então, a imagem chega invertida, não só de cabeça para baixo, mas da esquerda e direita também ficam trocadas. O nosso cérebro destroca isso tudo e você enxerga da maneira natural, tá bom? Então, a imagem ela é formada no fundo da retina, tá legal? E é transmitida para o nervo óptico, beleza? E esse nervo óptico leva a imagem lá para o nosso cérebro. Só reforçando, vamos ver aqui como que ocorre a formação da imagem. Bem, a luz reflete nos objetos e as cores emitidas por eles chegam até a córnea. A luz passa através da córnea, a luz vai passar pela pupila e pela lente, que é o nosso cristalino aqui, número 3, tá? A luz chega à retina, projetando a imagem invertida. E as células fotorreceptoras a convertem em impulsos nervosos. Bem, o que seriam células fotorreceptoras? Como vocês já viram, o nosso corpo é formado por células. E existem determinadas células que são capazes de perceber a luz. Tá? Elas conseguem saber se está claro, se é escuro, se aquela luz é vermelha, verde, e assim por diante. Tá? Existem esses tipos de células. E esses tipos de células nós chamamos de células fotorreceptoras. Tá? E o seguinte, a nossa retina é cheia dessas células. Então, quando a imagem chega lá, elas percebem essa imagem que está sendo formada, tá bom? E mandam um impulso nervoso para os nossos nervos, para os nossos neurônios, que vão levar essa informação até o cérebro. Então, vamos lá. 5. Os impulsos nervosos atravessam o nervo óptico até o cérebro. O cérebro processa os sinais recebidos e interpreta as imagens, como eu já havia falado para vocês. Inclusive que ele vai desinverter a imagem que foi invertida aqui, tá bom? Bem, galera, espero que vocês tenham entendido bem isso, tá? E vamos prosseguir. Qualquer coisa, vocês tentem tirar dúvida nas aulas ao vivo, revejam o vídeo, tá bom? Seguindo aqui. Bem, eu falei para vocês da retina. Existe uma doença chamada de descolamento da retina. A retina, ela pode se descolar aqui do fundo do olho. Se isso acontece, galera, não tem jeito. A pessoa fica cega, beleza? Porque, como eu falei, lá na retina nós temos células fotorreceptoras que conseguem perceber a luz. Só que é o seguinte, existem dois tipos de células fotorreceptoras. Existem os bastonetes, que são esses carinhos cinzas aqui, e os cones, que são esses carinhos vermelhos, verdes, um azul arroxeado aqui, tá? Qual é disso daqui? Os bastonetes, são responsáveis por nós enxergarmos o claro e escuro e as formas, tá bom? Por exemplo, o quadradinho que você está me vendo aqui, isso é responsável, o quadrado que você está enxergando é responsável pelos bastonetes. Eles que enxergam essa forma quadrada, tá bom? Então, tudo que é forma, a questão de intensidade luminosa, tá bom? Se nós tivéssemos, por exemplo, só os bastonetes, nós enxergaríamos tudo em preto e branco, tá legal? Já os cones são que vão dar cor às nossas vidas. Eles que são responsáveis por nós enxergarmos as cores, beleza? Só que existem só 3 tipos de cones, tá? São os cones vermelhos, os verdes e os azuis. Então, basicamente, nós só enxergamos essas 3 cores. Com exceção, aliás, claro, né, do escuro, que é a ausência de luz, na verdade, e o branco, na verdade, é todas essas cores juntas, tá? A cor branca é a mistura de todas as cores. O preto é a ausência de cor, tá legal? Então é o seguinte, os cones, eles vão enxergar as cores pra gente. Mas só essas 3 cores. Mas professor, eu enxergo o amarelo, eu enxergo outras cores
que não estão aqui. Bem, aí, o que acontece? Quando você enxerga um objeto colorido, a luz que vem desse objeto, ele vai estimular mais um cone do que outro. Por exemplo, o amarelo. Ele vai estimular, sei lá, um pouquinho no cone vermelho, um pouquinho no cone azul e um tanto do cone verde. Dependendo do estímulo que esses cones recebam, um mais, outros menos, você vai enxergar uma cor diferente, beleza? Então, por exemplo, quando eu estou enxergando só uma coisa, uma cor vermelha, se eu colocasse tudo vermelho aqui, só seus cones vermelhos estariam sendo estimulados. Se eu colocasse só o verde, só os cones verdes e assim por diante. Mas se eu coloco um laranja, por exemplo, eu já vou ter alguns vermelhos, não todos, e um pouco do verde, um pouco do azul. Então, dependendo das misturas das cores, você vai formar outras, beleza? Então, é dessa maneira que nós enxergamos nossas cores. E o cérebro também dá uma ajudinha a você interpretar melhor essas cores, tá? E existe uma doença que a gente chama de daltonismo, beleza? O daltonismo ele ocorre quando a pessoa tem a deficiência de algum desses cones. Ou não tem o cone azul, ou não tem o cone verde, ou não tem o cone vermelho. Dessa maneira, por exemplo, uma pessoa daltônica que não tem o cone vermelho, ela não enxerga nenhuma cor vermelha e nenhuma outra cor que depende do cone vermelho. Na verdade, por exemplo, você tem uma mistura entre verde e vermelho, nesse caso, a pessoa que é daltônica, ela vai enxergar só a parte verde, beleza? Aquilo que seria uma, sei lá, uma mistura entre os dois, ela vai enxergar só a parte verde, beleza? Ela não vai enxergar uma cor como a gente enxerga, tá? Bem, ilusões de ótica. A ilusão de ótica ela ocorre quando o nosso olho é enganado, tá? Por vários motivos. O principal motivo é o seguinte: nós temos basicamente dois tipos de visão. A visão focal, que é aquela que está mais na frente dos nossos olhos, tá? Que aí a gente tem uma visão muito mais aguçada, uma visão em Full HD, por exemplo, uma visão em 4K. Enquanto a gente tem uma outra visão que a gente chama de visão periférica, que é a visão que está nas laterais, que é uma visão já um pouco mais sem resolução. A gente enxerga mal na visão periférica, tá legal? E por elas estarem juntas ao mesmo tempo, aí isso acaba criando alguns distúrbios, que são as ilusões de ótica. A primeira delas que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: olhando esse quadrado, quando você não olha para um ponto fixo dele, quando você fica passando só o olho, parece que entre os encontros das linhas brancas tem pontinhos pretos. Se você ficar olhando, olha para um canto, depois olha para o outro, você vai perceber isso. Mas se você focar num canto só, as bolinhas desaparecem, beleza? Isso é um tipo de ilusão de ótica. O outro tipo de ilusão de ótica vai tratar, por exemplo, do movimento. Porque quando a gente vai enxergar algum objeto, alguma coisa em movimento, o nosso cérebro ele tem mecanismos para interpretar esse movimento. E quando você brinca com isso numa imagem, por exemplo, essa imagem aqui, se você ficar olhando, por exemplo, para cima e para baixo nessa imagem, parece que esses círculos estão se movendo, mas na verdade eles estão parados. Basta você olhar fixo para um dos círculos que todo o movimento para. Mas se você ficar mexendo os seus olhos, parece que eles estão em movimento, tá legal? Isso é uma outra situação que nossos olhos são enganados. Uma terceira aqui para vocês é o seguinte: olhando essa imagem, para vocês, o quadradinho A e o quadradinho B têm a mesma cor? Dá um tempinho para vocês pensarem. Bem, olhando a imagem aqui, parece que eles têm cores diferentes, né? Um para o cinza mais escuro, o outro para o cinza mais claro. Na verdade, galera, os dois têm a mesma cor, tá legal? Por que a gente vê os dois com a mesma cor? Porque é o seguinte: esse quadradinho A está cercado de quadradinhos amarelos, enquanto o quadradinho B é por quadradinhos mais escuros. E nele tem uma sombra, o que faz parecer que ele seja um pouco mais claro. Mas, na verdade, tanto A quanto B, eles possuem a mesma cor. Uma cor na sombra não vai ser a mesma cor num local iluminado, tá legal?
Tanto se você quiser pintar algum objeto, o recomendável é que você pinte num dia de sol, não só para secar mais rápido, né? Mas porque também você vai conseguir visualizar a cor mais claramente, beleza? E uma outra coisa que acontece, não é culpa dos nossos olhos, mas é culpa da evolução do nosso cérebro, é a pareidolia, que é a mania que o nosso cérebro tem de enxergar formas ou rostos em coisas que não são daquele jeito. Por exemplo, esse binóculo, que parece um carinha sorrindo. Isso, galera, se chama pareidolia. Quando você olha para algum lugar e fala assim, nossa, aquilo parece um rosto, isso é culpa do nosso cérebro, porque ele foi evoluindo, ele até mesmo durante o nosso desenvolvimento, ele é treinado para enxergar rostos. Você enxergar o rosto da sua mãe, você enxergar o rosto do seu pai, do seu irmão e assim por diante. Então, o nosso cérebro é treinado para enxergar rostos. Então, quando ele vê alguma coisa que lembra um rosto, você fala, nossa, parece um rosto aqui sorrindo, né? Existem vários exemplos desses na internet, tá legal? Bem, agora vamos para o capítulo 13, beleza? Vou fazer um vídeo só para os 2 capítulos, tá? Bem, o capítulo 13 vai falar um pouco sobre alguns distúrbios visuais. Eu já mencionei para vocês, por exemplo, o daltonismo, mas ele vai tratar principalmente daqueles distúrbios que a gente tem necessidade de usar óculos, tá bom? Então vamos vê-los, distúrbios visuais, tá? O primeiro deles é a miopia. É aquele que a galera tem muita dificuldade de enxergar objetos que estão mais distantes da pessoa. A pessoa até enxerga bem de perto, mas enxerga muito mal de longe, tá? Por que isso ocorre? Geralmente isso ocorre por 2 motivos. Ou por um formato irregular do seu globo ocular, ou por alguma deformação na sua lente natural, que é o cristalino, tá? Então, uma pessoa de visão normal, o que vai acontecer? Ela vai enxergar aqui, por exemplo, a vela, tá? E como eu mencionei para vocês, os raios solares, os raios de luz, se cruzam e formam a imagem no fundo da retina, tá? O foco fica no fundo da retina. Já uma pessoa com míope, uma pessoa míope, o que acontece? Essa imagem, o foco dela, acaba se formando antes, beleza? Os raios se cruzam e formam a imagem antes do que ela deveria. Então a pessoa vai enxergar o quê? Tudo meio borrado, beleza? Uma maneira da gente conseguir isso, de conseguir consertar isso, é utilizando lentes corretivas, tá? Ou seja, essas lentes corretivas vão fazer com que os raios de luz percorram um caminho um pouquinho maior, tá? Dentro do olho. Assim, a imagem, ao invés de se formar antes da retina, ela se forma na retina, beleza? Aí existem diferentes graus de miopia, desde grau mais leve até graus maiores, beleza? Aí quando o grau é muito alto, o recomendável não é nem utilizar o óculos, é fazer uma cirurgia corretiva, tá legal? Aí tem cirurgia laser, vários tipos de cirurgias. Bem, uma outra distúrbio visual que a gente chama de hipermetropia. Hipermetropia, a pessoa tem dificuldade em enxergar objetos que estão perto, tá? Já viu aquela pessoa, por exemplo, que ao ler alguma coisa, ela afasta o papel ou o que ela precisa ler? Então, essa pessoa, quando ela afasta o livro, o jornal, qualquer coisa, é uma pessoa que tem hipermetropia, porque ela tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos, tá? Como vocês podem ver na imagem aqui dos 2 meninos, eles estão mais próximos, então eles estão embaçados. Já o que está distante, a grade aqui, né, a cerca, está bem nítida. Isso ocorre por quê? Diferente da miopia, a hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. O foco da imagem se forma posteriormente, tá? Então, isso faz com que as imagens que estão mais próximas fiquem mais embaçadas. Uma outra maneira é você usar lentes corretivas também. Só que aí tem uma diferença. Nas lentes corretivas de hipermetropia, ela vai fazer com que os raios de luz converjam e forma a imagem um pouco antes do que ela deveria, logo se formará na retina, tá? Para isso, a gente usa lentes
lentes côncavas, tá? Enquanto lá na visão com miopia, a gente usa lentes convexas, tá? Lente convexa, lente côncava, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, tem o que a gente chama de astigmatismo, ou astigmatismo. Bem, esse distúrbio se caracteriza do seguinte. Às vezes acontece com a idade ou com... Bem, o astigmatismo é a seguinte coisa. A nossa lente natural, o nosso cristalino, ele pode ter algumas irregularidades, tá legal? Ele nem sempre está lá no seu formato perfeitinho. Com isso, a imagem, ao invés de formar um único ponto focal, um único foco lá na nossa retina, acaba formando mais de um ponto de foco, como se a luz tivesse se dispersado mais, tá? Com isso, acabam se formando mais de uma imagem na retina. Ao invés de formar uma só, aqui no caso, por exemplo, formam três. Então, ao invés de você ver um único A, você vai ver três A's aqui, mais ou menos juntos. Então, a imagem fica bem borrada, tá? Que é o caso aqui, por exemplo, do astigmata, que você vai ter imagem da visão normal e no astigmatismo tudo fica borrado, tanto que está atrás, tanto que está na frente, tanto que está próximo, tanto que está distante, beleza? Aí, novamente, para você corrigir o astigmatismo, você tem a utilização do óculos ou, em casos muito graves, cirurgia. Uma outra coisa que acontece muito e que todo mundo geralmente trata como... Geralmente, o que acontece muito e que as pessoas geralmente tratam como chacota é o estrabismo, tá legal? O que acontece? Os nossos olhos, aqui por dentro, eles têm músculos, tá bom? Que é o que faz o olho olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, tem uma musculatura ligada no globo ocular. E essa musculatura nem sempre pode estar alinhada, ela pode estar atrofiada de um lado ou não. Isso vai causar o desvio dos olhos. Os olhos têm que estar sempre para frente. Mas dependendo de como a musculatura esteja, um olho pode estar mais para baixo, mais para o lado e assim por diante. Então a gente tem o que chama de estrabismo, que o pessoal chama de vesgo, tá? Não é vesgo, gente, é estrábico. Uma pessoa estrábica é a pessoa que tem os olhos desalinhados. Então tem o estrabismo vertical, no qual a pessoa, o olho, fica ou mais para um dos olhos fica mais para baixo ou mais para cima, e o estrabismo horizontal, que é quando a pessoa tem o olho ou mais para dentro ou mais para fora, beleza? Todo mundo tem um certo grau de estrabismo. Eu tenho, todo mundo tem. Só que aí é um grau mais leve, que não dá para perceber tanto. Outras pessoas, infelizmente, têm um grau mais avançado e precisam, às vezes, de fisioterapia ocular para corrigir isso, tá? Bem, a presbiopia, que antigamente chamavam também de vista cansada, é o seguinte: o nosso cristalino, ele não é rígido, como uma lente de um óculos, por exemplo. Ele é molenga, por assim dizer. Então, ele consegue alterar o seu formato dependendo do que você quer enxergar. Se eu quero enxergar um objeto mais longe, ele vai ter um certo formato. Se eu quero enxergar um objeto mais perto, por exemplo, ele vai mudar o seu formato para eu ter um foco diferente, beleza? Só que quando, por exemplo, você passa a ler muito, ou você utiliza muito os olhos, força os olhos demais, esses músculos que alteram o formato do cristalino, eles vão cansando, como qualquer músculo. Então, cria irregularidades no cristalino. Daí a imagem pode acabar se formando um pouco depois, beleza? Parecido com a hipermetropia. Então, os objetos que são mais próximos, você acaba enxergando um pouco mais embaçado, beleza? E o tratamento é, novamente, lente corretiva, tá? Bem, galera, essa foi a aula sobre olho humano e distúrbios visuais que eu trouxe para vocês aqui hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia. Se lembrem, fiquem em casa, álcool em gel, se precisar sair, máscara e um grande beijo.